Com 2 novos registros em municípios do interior, Amazonas tem 67 casos confirmados de coronavírus. Organizações comerciais pedem que o governo do estado suspenda decreto de fechamento do comércio. FFS monitora remotamente quem desembarca em Manaus pelo Eduardo Gomes. Mesmo após decreto de Bolsonaro, a Arquidiocese de Manaus manterá suspensão de missas presenciais. Câmara aprova projeto que prevê R$600 por mês para trabalhador informal. Ministério da Saúde confirma 77 mortes no Brasil e prevê abril muito difícil. 500 mil de pessoas estão infectadas pelo coronavírus em todo o mundo e a Organização Mundial de Saúde alerta que milhões podem morrer. Estados Unidos anunciam recompensa de até $15 milhões por prisão de Maduro. Estados Unidos passam Itália, são um novo epicentro do coronavírus e Donald Trump pede aos americanos que fiquem em casa. Cidade deserta afasta a violência. IML não registrou nenhuma morte por violência nas últimas 15 horas. O Jornal da Manhã começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus teve uma quinta-feira de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 34 graus e hoje essa temperatura se repete, mesmo com o clima-tempo dizendo que é de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros. 25 graus neste início de manhã, com 88% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 27 de março. Chegamos aos 86 dias do ano e faltam 280 para terminar 2020. É dia de São Ruperto. Também é o dia do circo e o dia mundial do teatro. Na mitologia grega, era o dia do festival de Atena, deusa da sabedoria e da poesia. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 12 centímetros. Com redução do fluxo de passageiros, o aeroporto internacional Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. 5h49. Local. Bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã, bom dia Itamar Jardina, bom dia Paulo Guerra. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Tranquilo, Paulo Guerra, já começa a ficar claro, né, Paulo? Não teve chuva na noite de madrugada, foi o que nós percebemos aí. Eu fico logo olhando para a pista, né? Pista seca, tá tudo tranquilo nas zonas norte e leste da cidade. Pois é, Pellegrini, e a meteorologia prevendo 12 milímetros de chuva hoje, mas com temperatura elevada, é igual a de ontem, 34 graus. Pois é, ontem fez um calor daqueles, né, Paulo? Um calor danado, né? Depois de um dia de chuva, ontem teve aí um dia muito quente, né? E parece que hoje não vai ser diferente, já está começando a ficar claro, apesar, né, Paulo, dessa previsão que temos aí de chuva. Pellegrini, a cidade deserta, não é, Pellegrini? Poucos carros circulando e quase ninguém nas ruas da cidade, comércio fechado. E como é que está aí na área onde você está? Pois é, Paulo, né? Nós aqui que estamos acostumados, Paulo, sempre dizemos que a gente pega o maior fluxo de trânsito na cidade, é a Avenida Grande Circular, é essa área da Zona Norte, na fronteira com a Zona Leste de Manaus, que dá caminho, né, ao Distrito Industrial. Pois é, Paulo, a movimentação é muito tranquila, bem diferente dos dias anteriores, né, dos dias normais, né, dos dias sem coronavírus. O Terminal 4, por onde passamos agora há pouco, é um exemplo disso. Sempre muito movimentado, hoje, né, esses dias com uma movimentação bem tranquila, bem abaixo dos dias anteriores. O mesmo acontece no Terminal 5, que fica na rotatória do bairro do São José. A movimentação, Paulo, é realmente bem pequena, como nós já informamos aqui no Jornal da Manhã, no começo da semana, que também o transporte alternativo estava funcionando apenas com metade da frota, devido a ter que fazer higienização, né, Paulo? Então, com tudo isso, o trânsito na zona leste da cidade é muito tranquilo. Pellegrini, bares fechados, restaurantes fechados, não há aglomeração de pessoas e a bandidagem não tem para onde correr, não é, Pellegrini? Felizmente. E há 15 horas que o IML não recebe ninguém para exame de corpo de delito
E para a necrópsia, porque exames de corpo de delito existem, todos os dias acontecem muitos, não é, Peregrini? Acontece muitos, Paulo, mas também com números reduzidos, mas ainda assim são dezenas todos os dias de exames de corpo de delito. São pessoas que são presas, outras que são agredidas, qualquer tipo de briga, qualquer machucado que a pessoa deseja fazer o exame de corpo de delito tem que passar pela sede do Instituto Médico Legal. O último registro, Peregrini, foi aquele homem que foi espancado, né? Foi o de espancamento, né, Paulo? Que já tem outras versões, inclusive, em relação a esse crime. Esse que foi espancado lá na Avenida Itaúba, né? No dia de ontem, foi levado ao Platão Araújo, mas acabou morrendo. Tá bom, Peregrini. No mais, dizer que a cidade está tranquila, feiras e mercados funcionando normalmente, não é, Peregrini? Isso funcionando normalmente, Paulo, né? Eu te trago até um abraço de todos da Feira da Ceazam. Paulo, a Feira da Ceazam fica na Avenida Itaúba, bem em frente ali à Escola de Tempo Integral, entre a rotatória do Jorge Teixeira e rotatória do Produtor. Estão avisando, Paulo, que hoje, né, sexta e amanhã no sábado, os feirantes da Feira do São José estarão atuando, estarão vendendo, estarão com suas bancas lá na Feira da Ceazam. Então, Paulo, o sistema de som da Feira da Ceazam é ligado no Jornal da Manhã. Hoje estão sendo adicionados aí aos feirantes da Feira do São José. Atenção ao pessoal que frequenta a Feira do São José. Hoje, sexta e amanhã, sábado, estará funcionando na Feira da Ceazam, ali nas proximidades da rotatória do bairro Jorge Teixeira. O Fábio Paulo Guerra está acenando, mandando aquele alô para você, mandando aquele abraço para você. O Fábio e todos os demais feirantes da Feira do São José está funcionando na Ceazam no dia de hoje, Paulinho. Pois é, Peregrini, numa dessas feiras, não vou citar aqui, é na Zona Leste. Um homem vendedor de xarope, e aqueles xaropes para tosse que são preparados, e ele estava ministrando uma loja de xarope, colocando uma colher na boca de uma vistosa jovem quando chegou, presumivelmente a mulher dele. E é aquelas que andam com a certidão de casamento na bolsa, Peregrini. O que aconteceu depois? Muita confusão, Paulo Guerra. Ela disse: olha, seu Francisco, o nome do rapaz é Francisco Ferrante. Chico, desgraçado, tantos anos contigo, eu só faltei morrer de tosse, tu nunca me deu uma colher de xarope. Chega essa sirigaita, essa piriguete, e tu dá a colher na boca dela, Francisco. Olha, Francisco, eu só não te deixo porque tem menina pequena. Daí, Paulo Guerra, pense na confusão. Aqui ganhou a colher de xarope, sumiu rapidamente e não foi mais visto. Ela só queria tomar o xarope, né, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, mas a esposa reclamou que depois de quase 40 anos de casado, ele nunca deu uma colher de xarope na boca dela. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muitas prisões aconteceram, né, Peregrini? Ah, sim, muitas, Paulo. Muitas prisões aconteceram, muita gente, a polícia atuando nas ruas da cidade. Parabéns à Polícia Militar em todas as ruas, atuando forte, tirando a bandidagem de circulação, mas esse é assunto para daqui a pouco no nosso noticiário policial. Paulo Guerra, agora até eu, se tivesse um litro de xarope, dava para a jovem que estava tomando. Pensa na jovem bonita, Paulo Guerra, eu acho que até você ia dar uma xaropada nela. Até eu não, Peregrini, eu daria com certeza. É tosse, né, Paulo? Isso é um momento difícil. Peregrini, a Avelina Duarte está em Natal, no Rio Grande do Norte, acompanhando o Jornal da Manhã, e ela está lembrando que o Jefferson Almeida, que mora aqui em Manaus, também está acompanhando o jornal e manda um bom dia para você. Opa, obrigado, bom dia, né? Todo mundo com cuidado aí, vamos lavar a mão com álcool em gel e vida que segue, Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. A cheia do Rio Negro na região de Manaus deve alcançar neste ano 28 metros e 49 centímetros, em média, cota considerada dentro dos limites normais e não provocará impactos significativos. É o que aponta o modelo matemático de previsão de cheias desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Em 6 dias de fiscalizações, a Polícia Militar do Amazonas já recebeu 1.190 denúncias sobre o descumprimento do decreto do governador Wilson Lima de suspensão do funcionamento de bares, igrejas e outros estabelecimentos por 15 dias. Os bares continuam somando o maior número de denúncias. Foram 323 até a manhã de ontem, seguidos dos estabelecimentos comerciais 295 e das igrejas 126.
Nas denúncias anônimas feitas ao 190, também aparecem feiras, campos de futebol, aglomerações em via pública, aglomeração ou festas em residência e academias. Destas denúncias, 190 locais indicados foram encontrados fechados pelos policiais militares. O Jornal da Manhã vai até Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Para conter o avanço do Covid-19 e prezando pelo bem-estar da população, a Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, está disponibilizando seus atendimentos através de contatos telefônicos, no horário de 8 às 12 e de 14 às 17 horas, nos programas que são atendidos pela instituição Bolsa Família, CRAS e CREAS. O secretário da SEMAS, Urucará, João Martins, afirma que as medidas tomadas foram as mais propícias para este momento, já que não pode ocorrer aglomeração de pessoas nos locais públicos. Acrescentou ainda que esta secretaria deseja fazer o melhor pela população para garantir o bom atendimento a todos que precisarem deste serviço. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6:03. Nos próximos dias não haverá atendimento nas unidades do Cine, em virtude da atual situação de emergência em saúde no Amazonas. Mas o trabalhador não precisa esperar a reabertura das unidades para solicitar o seguro-desemprego. Isto porque o serviço está disponível na versão online. O benefício concedido ao trabalhador desempregado sem justa causa para auxílio na manutenção e busca de emprego precisa ser solicitado de 7 a 120 dias após a data da demissão. Existem formas para solicitar o serviço pelo computador, pelo aplicativo do celular. Com a suspensão do atendimento presencial em todas as agências bancárias, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, orienta as pessoas que precisarem pagar as taxas de serviços expedidas pelo órgão que se dirijam a qualquer caixa eletrônico do Banco Bradesco e façam o pagamento dos boletos utilizando o cartão de débito do banco onde for correntista. O processo é simples e rápido, mas só funciona em caixas próprios do Bradesco. A transação não pode ser efetivada em caixas de correspondentes bancários, Banco 24 Horas e nem no Bradesco Expresso. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON, apreendeu mais de 90 máscaras e 24 frascos de álcool irregulares em um comércio do bairro Aleixo. A fiscalização foi realizada após denúncia de consumidores. No local, os fiscais retiraram 98 máscaras sem notas fiscais, indicando o preço pelo qual elas foram adquiridas. Também foram recolhidos 20 frascos de álcool em gel sem informações nos rótulos e 4 garrafas de álcool com venda proibida. A partir desta sexta-feira irá funcionar no Amazonas Shopping um posto de drive-thru para a vacinação das pessoas que tenham a partir de 60 anos contra o H1N1. No local, elas poderão ser vacinadas sem sair do veículo, dando mais agilidade ao processo de imunização dos idosos. Nesse período em que o shopping está funcionando apenas com serviços essenciais, supermercado e farmácias, não está havendo cobrança de estacionamento. A vacinação acontecerá de 9 às 12 horas, de segunda a sexta-feira. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, passou a realizar a partir de ontem o monitoramento remoto de passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A determinação está no decreto assinado pelo governador Wilson Lima e também visa orientar sobre a quarentena obrigatória a todos os que chegam a Manaus vindo de outros estados ou países. A ação determina isolamento social a todos os que chegam a Manaus vindo de outros estados e faz parte do pacote de medidas complementares para controle epidemiológico e contenção do novo coronavírus no Amazonas. Como resultado de ação coordenada pela Unidade de Gestão Integrada UGI da Casa Civil, o combate ao novo coronavírus no Amazonas passou a contar com o reforço dos profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas nesta quinta-feira. Inicialmente, a corporação destacou 18 especialistas de diversas áreas para somar esforços ao trabalho da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde na capital e no interior.
Segundo a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, a maioria desses bombeiros do quadro da saúde trabalharão em campo, na busca ativa e no diagnóstico de novos casos de Covid-19, além do apoio em ações no interior do estado. Nós temos, entre esses profissionais, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que com certeza vão fortalecer as ações de vigilância, e aqueles que não têm uma formação específica diretamente a ver com as ações da FVS, eles serão disponibilizados para a Secretaria de Estado da Saúde, que vai alocá-los onde eles terão melhor desempenho. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Danísio Valente, a corporação atendeu de imediato ao pedido de colaboração com os órgãos de saúde no enfrentamento ao coronavírus. Na verdade, foi um pedido feito pela FVS e prontamente nós estamos colocando à disposição os nossos militares que foram formados na área de saúde, são da área de saúde, foram formados, passaram por curso de formação, e nós estamos colocando a nossa tropa à disposição para combater essa síndrome. E, de acordo com o coordenador da UGI na Casa Civil, Rodrigo Cavalcante, a previsão é que mais 500 bombeiros do quadro de saúde sejam disponibilizados para as ações de controle do coronavírus, conforme os novos convocados do concurso de 2009 passem pelo curso de formação interno. A gente está fazendo um trabalho juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que toda essa mão de obra, que somam quase 500 profissionais de saúde, sejam disponibilizados de forma imediata para esse combate, tanto na Fundação de Vigilância e Saúde, quanto na própria Suzan, que é quem vai fazer a acolhida desses profissionais para trabalho de ponta. Os bombeiros deverão atuar ainda no apoio ao acolhimento à população em situação de rua, na Arena Amadeu Teixeira e nas ações de vigilância no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Entre os bombeiros militares do quadro de saúde estão pediatras, cardiologistas, ortopedistas, infectologistas, farmacêuticos, dentistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. 6:09 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Isenção da cobrança de taxa de água em todo o município de Manacapuru. Por decisão do prefeito Beto D'Angelo, quanto ao abastecimento de água dentro do município, o prefeito, diante da dificuldade causada pelo novo coronavírus, decidiu não realizar cortes de água e ainda tomou a iniciativa de também anistiar as pessoas do pagamento de todas as faturas de água dos consumidores moradores de Manacapuru desde o início da pandemia até enquanto perdurar. Na visão do prefeito, não seria justo protelar algo para depois a população ter que pagar. Disse que vai trabalhar forte para manter o fornecimento, mas ao mesmo tempo o prefeito pede que evite o desperdício, economizando água, pois com a permanência das pessoas em casa, o abastecimento de água sofreu um aumento exorbitante. O prefeito alerta também para o decreto do governo federal de não efetuar corte de energia elétrica por falta de pagamento. Disse que mesmo com esse decreto, os consumidores não ficarão isentos do pagamento da energia. E o conselho que ele dá é que a população continue economizando energia elétrica, porque é uma situação paliativa, mas que depois vem a fatura de pagamento. E é uma medida que atenua, mas não resolve o problema. Depois que passa essa pandemia, a conta vem e de certeza até com corte de energia, caso não efetuem o pagamento. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:10 em Manaus. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, disse ontem durante sessão ordinária virtual que o momento é de encontrar equilíbrio econômico e social para combater a pandemia do coronavírus, o Covid-19, no estado, sem prejudicar a economia. Para o parlamentar, o momento é de isolamento, principalmente para o grupo de risco, mas também é necessário pensar em alternativas para a economia, trabalhadores autônomos e empresas. A Arquidiocese de Manaus anunciou nesta quinta-feira que irá manter suspensas as celebrações públicas das missas e de atividades presenciais, mesmo após decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro incluir atividades religiosas em lista de serviços essenciais em meio ao combate ao novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, durante a entrevista coletiva ontem.
Na ocasião, ele disse que as igrejas são uma presença vital, mas que o decreto não mudará as medidas adotadas pela arquidiocese. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, em conjunto com outras organizações que representam o comércio do estado, encaminhou um documento para o governo do Amazonas nesta quinta-feira, em que solicitam o retorno das atividades. A federação alega que a decisão tomada pelo governador Wilson Lima, como forma de conter a propagação do novo coronavírus, afeta o comércio e serviços das empresas. No documento encaminhado pela FCDL, as organizações sugerem que as atividades em lojas e ruas retornem às atividades no dia 30 de março de 2020. Já o pedido de retorno do funcionamento de shopping centers é para o dia 7 de abril, segundo o documento. E subiu para 67 o número de pessoas no Amazonas infectadas pelo novo coronavírus, o Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACEN, identificou 13 casos novos da doença. A atualização dos dados sobre o novo coronavírus no Amazonas foi feita nesta quinta-feira pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, e pelo secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Secretaria de Estado de Saúde, Cássio Espírito Santo, em vídeo transmitido pelas redes sociais do governo. Dos 7 pacientes internados, apenas um está em leito de unidade de terapia intensiva, UTI, no Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz. 2 novos municípios tiveram casos confirmados nesta quinta-feira. Santo Antônio do Içá e Boca do Acre, cada um com um caso. Assim, somando aos 2 diagnósticos de Parintins, dos 67 pacientes no Amazonas, 4 são do interior. O Amazonas fez a aquisição de 60 mil testes rápidos para o Covid-19. A previsão do fornecedor é que os insumos sejam entregues ao governo na próxima segunda-feira. A diretora-presidente da FVS ressaltou que, como o número de testes ainda será insuficiente para testar toda a população, nesse primeiro momento, eles serão aplicados apenas em pessoas que integram grupos de riscos, como profissionais de saúde, idosos e portadores de doenças crônicas. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada tranquila em toda a cidade. Poucas ocorrências policiais. Ainda assim, Paulo Guerra, a polícia militar está na rua, ao comando do coronel Ayrton Norte, muita gente presa na cidade. Moisés da Silva, botelho de 26 anos, e um adolescente de 17 anos foram presos pela polícia militar. Eles estavam cometendo assaltos a passageiros de ônibus, e assim aconteceu na linha 652. Os criminosos chegaram junto, Paulo Guerra, era por volta de 20h30, lá na Avenida Grande Circular, no bairro de São José. E chegaram, assaltaram, estavam fazendo graça, até que chegou a equipe da polícia da 9ª SICOM e prendeu os 2 bandidos. Parabéns aí à Polícia Militar. Parabéns à 9ª SICOM, Coronel Ayrton Norte e toda a sua equipe, fazendo bonito na cidade. Um bandido de 18 anos foi preso após assaltar passageiros do ônibus da linha 641. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na Avenida Max Teixeira, mais uma vez. O detalhe da ação é que o criminoso rendeu as vítimas usando de muita violência e de um teçado enferrujado. Ele ameaçava cortar os passageiros e saiu roubando dinheiro e celular, e acabou fugindo em uma motocicleta. Só que a polícia chegou junto e conseguiu prender mais esse bandido. Parabéns mais uma vez à polícia, prendendo assaltantes de ônibus aí na cidade. Esperamos que eles continuem presos. A polícia, a noite de ontem, com assaltantes de ônibus, fez a sua parte. Esperamos aí que eles permaneçam atrás das grades. Em uma grande ação da Rocan, mais uma vez a Rocan batendo recorde de apreensão de armas. Eu tenho certeza que vai passar de 30 esse mês agora, esse mês de março.
como tem apreendido armas a Rocan, que tem o comando do Major Werner. E os policiais da Rocan prenderam, Paulo Guerra, a noite passada, um homem que estava portando duas armas de fogo, uma pistola 7,65 e um revólver calibre 38. Tudo aconteceu lá na rua Araguaia, no bairro do Japim. A ocorrência está se desdobrando até o presente momento no primeiro DIP que fica no bairro Praça 14. A denúncia foi feita através do WhatsApp da Rocan. Atenção para você anotar o zap da Rocan. Você pode fazer contato, mandar sua mensagem, pode denunciar. Tem aí roubo, ladrão, qualquer tipo de denúncia policial. Você pode passar o WhatsApp para o número 9280-7574, 9280-7574. Major Werner, comandante da Rocan, está pronto lá com a sua equipe para atender a sua demanda. No 9280-7574. Este é o Zap da Rocan. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Pronto Socorro, 28 de agosto, o plantão dos mais tranquilos durante toda a noite e madrugada, um atendimento por violência. Pronto Socorro, João Lúcio, o homem deu entrada à vítima de agressão física, ele levou várias pauladas pelo corpo, uma na costela, uma na cabeça e outra na perna. Ele deu entrada todo troncho no pronto-socorro João Lúcio e não se sabe ainda o que ele fez para levar essas pauladas. Se sabe, ele estava aí com muitos sintomas de embriaguez. Estava embriagado, estava bêbado no momento em que levou as pauladas. Pronto Socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e vários bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes, que esse homem se meteu em uma briga, ele se envolveu em um desentendimento, e esse desentendimento aconteceu no bairro Jorge Teixeira, e ele apanhou muito, com o supercílio quebrado, com o nariz sangrando. Ele dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de 23h30, era a noite de ontem. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o passarinho da morte não voou. O passarinho da morte não foi para a rua. Será que está com medo do corona? O passarinho da morte ficou em casa, ficou no seu ninho. E com isso, a pedra do Instituto Médico Legal está vazia. Nenhuma morte na noite e madrugada. Ninguém morreu por tiro, ninguém morreu por paulada, ninguém morreu na pedrada, ninguém morreu na faca, nem tampouco no teçado. A noite e madrugada foi das mais tranquilas, graças ao grande trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, os comandados do Coronel Ayrton Norte fazendo bonito, e a pedra está vazia. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nossa unidade externa mais uma vez passando aqui na frente da feira da Ceazan, pessoal aqui na Avenida Itaúba, pessoal da Feira do São José, todo mundo pedindo para a gente dar uma forcinha aí. Valeu, pessoal que é feirante, acordando cedo, e obrigado pela audiência no sistema de som da Feira da Ceazan, aqui o Fábio comandando o som na Feira da Ceazan. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A dupla cena, o concurso 2067, acumulou nas duas faixas. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 06, 09, 26, 27, 31 e 48. No segundo sorteio, 35, 36,
42, 46, 47 e 50. A time Mania no concurso 1463 teve o time do coração Roraima, lá de Roraima. Com 7 números, ninguém acertou. Com 6, uma aposta. R$81.169,19 é o prêmio. Com 5 números, 80 apostas, para cada uma, R$1.449,44. As dezenas do concurso 1463 da Time Mania foram estas: 02, 05, 07, 22, 39, 43 e 70. Vou repeti-las: 02, 05, 07, 22, 39, 43 e 70. Dia de sorte, concurso 282, mês da sorte, novembro. Ninguém acertou. Os 7 números com 6 foram 39 apostadores, cada um vai receber R$1.778,63. As dezenas sorteadas do dia de sorte foram 07 e 08, 16, 22, 23, 25 e 31. 07, 08, 16, 22, 23, 35, 25 e 31. 07, 08, 16, 22, 23, 25 e 31. E finalmente aqui na concurso 5.230, que também acumulou. A quadra saiu para 58 apostadores, cada um vai receber R$5.604,86. O terno paga para 3.642 apostadores, R$134,22. Neste concurso 5.230, as dezenas sorteadas foram estas: 11, 15, 55, 57 e 60. Repetindo: 11, 15, 55, 57 e 60. Últimas notícias. Os governos anunciaram que vão injetar 5 trilhões de dólares na economia para superar os efeitos do coronavírus no Brasil. O dólar fechou abaixo de R$5 e a Bovespa subiu 3,67%. O dólar fechou em queda de 0,67% a 4,9988 na mínima, 4,9728. O Ibovespa fechou em alta de 3,67% a 77.709 pontos. As bolsas de valores europeias voltaram a abrir em baixa nesta sexta-feira. Londres apresentava o pior desempenho dentre as principais praças. No início do pregão, registrava queda de 3,37%. Na França, a queda era de 2,11%. Na Espanha, o prejuízo era de 1,57%. Itália e Alemanha mostravam quedas semelhantes, 1,15% e 1,45%, respectivamente. A Bolsa de Valores de Tóquio seguiu o desempenho de recuperação, encerrando a sexta em alta de 3,88%. Pouco antes do fechamento do dia, Seul mantinha leve alta de 1,87%. A Bolsa de Xangai mantinha-se estável em 0,26%, enquanto Hong Kong perdia 0,12%. Petróleo despenca após G20 ignorar a guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia. Contratos do Brent para maio fecharam em queda de 2,88% a 26,34 dólares por barril. Os futuros do WTI para o mesmo mês caíram 7,71% a 22,60 dólares o barril. O Banco Central revisou sua projeção para a economia brasileira em 2020 e passou a projetar estabilidade para o nível de atividade, ou seja, sem alta nem queda do produto interno bruto. A previsão anterior, divulgada em dezembro, era de expansão de 2,2%. A nova estimativa consta do relatório trimestral de inflação e foi divulgada ontem.
A nova previsão do Banco Central ainda é mais otimista do que algumas instituições financeiras que já esperam retração econômica neste ano. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira uma nova redução na taxa de juros do cheque especial e do parcelamento do cartão de crédito. É o segundo anúncio de redução de taxas em 7 dias, motivado pela crise provocada pela pandemia de coronavírus. O anterior foi no último dia 19. A taxa do cheque especial do banco passará de 4,9% para 2,9% ao mês. 6h40 em Manaus. Mais de 280 brasileiros aguardam uma oportunidade de retornar ao país sem saber ao certo quando poderão deixar a África do Sul, diferente do que aconteceu com pessoas pegas de surpresa pelos bloqueios em outros países. A maioria deles chegou a comprar passagens aéreas, mas seus voos foram cancelados dias ou mesmo horas antes da partida. Todas as 65 fábricas de carros, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas do Brasil estão ou ficaram paradas com reflexo do avanço do novo coronavírus, segundo a Anfávia, a Associação dos Fabricantes. O levantamento não inclui motos. No entanto, Honda e Yamaha, as duas maiores empresas do setor, que têm mais de 90% do mercado, já anunciaram paradas em suas fábricas localizadas aqui em Manaus. A Câmara aprovou nesta quinta-feira projeto que dispensa atestado médico ao trabalhador que tenha sido infectado pelo novo coronavírus ou que tenha tido contato com pessoa infectada. A proposta ainda precisa passar pelo Senado antes irá à sanção presidencial e entrar em vigor. Apesar de garantir o afastamento sem atestado médico por 7 dias, o texto obriga o funcionário a informar ao empregador sobre a doença imediatamente, segundo a agência Câmara. A medida vale pelo período de duração da emergência pública em saúde causada pela pandemia. O texto também estabelece, segundo a agência, que nos casos de quarentena imposta, o trabalhador poderá apresentar a partir do 8º dia alguma das seguintes opções: justificativa válida, atestado médico, documento de unidade de saúde do Sistema Único de Saúde SUS ou documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. 6h42 em Manaus. O ministro Paulo Guedes afirmou na noite de ontem que será de 750 bilhões o pacote fechado pela equipe econômica do governo por bancos públicos e pelo Banco Central para fazer frente aos impactos econômicos da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. O volume de recursos inclui as medidas já anunciadas, como o reforço do programa Bolsa Família, liberação de depósitos compulsórios do Banco Central e antecipação de 13º salário para aposentados e ações ainda a serem oficialmente anunciadas. Este mar de pessoas, entre 20 e 38 milhões de brasileiros que nunca pediram nada ao governo, vão ser protegidos, afirmou o ministro. IATA projeta queda de 40% em receita do setor aéreo no Brasil em 2020. Para a Associação Internacional de Transporte Aéreo, perda de receitas será de 7,7 bilhões de dólares para as companhias e corte de empregos deve atingir 61.500 trabalhadores. O governo dos Estados Unidos indiciou nesta quinta-feira o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e mais uma dezena de autoridades venezuelanas por acusações de narcoterrorismo, na última das investidas do governo Trump em uma campanha de pressão para derrubar o líder sul-americano. O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão e condenação de Maduro, cujo país tem sido assolado por anos de profunda crise econômica e turbulência política. 6h43 em Manaus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, negou nesta quinta-feira pedido do PDT para suspender 12 artigos da medida provisória que alterou uma série de regras trabalhistas durante o período de calamidade pública por conta do novo coronavírus. O ministro determinou que a ação seja enviada ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, para que possa ser incluída na pauta de julgamentos do plenário.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto que prevê o pagamento de R$600 a trabalhadores informais por 3 meses em razão da pandemia do coronavírus. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber até R$1.200. A proposta do governo era de R$200 para os trabalhadores informais. O Congresso passou para R$600. Com a aprovação, o texto seguirá para votação no Senado. Ainda não há data definida para análise pelos senadores. O pagamento do auxílio emergencial é limitado a 2 pessoas da mesma família. Brasil tem 77 mortes e 2.915 casos confirmados de novo coronavírus, diz Ministério da Saúde. O Ministério diz que até às 17h30 de ontem o país tinha 194 pacientes internados em UTIs e outros 205 em enfermarias. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, afirmou que a pasta não vai dar projeção de qual a estimativa de casos para o próximo mês, mas afirmou que não trabalha com a perspectiva de redução dos casos em abril, que poderá ser um mês muito difícil. Os efeitos do coronavírus pelo mundo. A Argentina suspendeu a repatriação de seus cidadãos que estão em outros países. O presidente Alberto Fernandes disse que as pessoas precisam esperar um pouco. Antes, voos já tinham sido fretados para que elas voltassem ao território, mas foram suspensos. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Cox's Bazar, em Bangladesh, que fica a cerca de 1 hora de carro de grandes campos que abrigam quase 1 milhão de refugiados em Rohingya. O Irã pode enfrentar uma nova onda de coronavírus nos próximos dias, de acordo com Ali Rabiei, porta-voz do governo iraniano. A preocupação surgiu depois que alguns cidadãos seguiram ignorando as orientações emitidas pelas autoridades de saúde viajando durante o feriado do Ano Novo iraniano. Segundo Rabiei, as viagens entre cidades estão proibidas e os infratores sofrerão sanções. São mais de 27 mil contaminados no país e 2.077 mortes. A Espanha superou o número de mortes na China por complicações relacionadas com o novo coronavírus e ultrapassou a Itália em vítimas fatais diárias. São 3.434 pessoas mortas pelo Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 738 vítimas fatais. São 47.610 pessoas contaminadas e 3.166 em unidades de terapia intensiva. O número de mortes por Covid na França é muito superior ao número divulgado pelo governo, disse uma importante autoridade de saúde do país. Até ontem, o número divulgado era de 1.331 mortes no país, com 25.233 casos totais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou cartas à população norte-americana com diretrizes para o combate ao coronavírus. Entre elas estão a recomendação de ficar em casa e evitar contato com os idosos. Intitulada Diretrizes do Coronavírus do presidente Trump para a América, as cartas são datadas de 16 de março e apresentam conselhos sérios, validados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira 81.488 casos do novo coronavírus e se tornou o país mais afetado pela pandemia, passando a Itália e a própria China. O número de mortes no planeta supera os 20 mil. A pandemia do novo coronavírus está ameaçando toda a humanidade, disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em lançamento do Plano Mundial de Resposta Humanitária à Covid-19, cujo objetivo é dar suporte às pessoas mais vulneráveis nos países mais pobres do mundo. O projeto terá ação até dezembro e inclui doações de até $2 bilhões. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde informava que nos últimos 2 dias o mundo registrou mais de 100 mil novos casos de coronavírus. Ao todo, já são mais de 500 mil de pessoas infectadas. A OMS voltou a alertar sobre a aceleração da pandemia em quase todo o mundo e diz que milhões poderão morrer se países não agirem com ação agressiva. A China registrou 55 novos casos da Covid-19 nesta sexta-feira, dos quais 54 são importados do exterior, enquanto o país
se prepara para fechar temporariamente as fronteiras e reduzir drasticamente os voos internacionais. Pela primeira vez em 3 dias, um caso de contágio de origem local foi identificado no leste do país, de acordo com o balanço oficial. 6h49 em Manaus, destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara aprova projeto que concede R$600 a trabalhadores informais durante a pandemia. Folha de São Paulo. Explodem no Brasil internações por problemas respiratórios, diz Fiocruz. O Estado de São Paulo. Ministério da Saúde publica mais 2 editais de chamamento para projeto Mais Médicos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo federal suspenderá benefícios de servidores em trabalho remoto. Valor econômico. G20 se compromete a proteger vida e emprego. Aportes chegam a 5 trilhões de dólares. Estado de Minas. Bolsonaro diz que pânico é uma doença e que o povo foi enganado. Jornal do Comércio no Recife. Após drama e muita espera, navio retido por causa do coronavírus deixa o porto de Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Fundo do Sebrae será pivô de socorro de até 24 bi para pequenas empresas. Porto Alegre, 0 hora. Ministro do STF suspende artigo de MP assinada por Bolsonaro que restringiu acesso a informações. As edições impressas locais do centenário Jornal do Comércio. Indústria faz sua parte contra a Covid-19. A crítica. Comércio pressiona para abrir por partes. Diário do Amazonas. Comércio pede para reabrir por etapas. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.